Boa noite, bem-vindo à grande reportagem. Tuberculose é uma doença infecciosa que afeta os pulmões. Os principais sintomas são tosse produtiva, mal-estar e dor de cabeça. Na edição de hoje, vamos saber as formas de prevenir a enfermidade. Tuberculose é uma infecção crônica e progressiva. Esta afeta mais comumente os pulmões. Os sintomas incluem tosse produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar. A tuberculose também tem sido a causa de morte praticamente em todo o mundo e em particular em Moçambique. Dados partilhados por Cíntia Sema, investigadora do Instituto Nacional de Saúde, revelam que diariamente cerca de 28 mil pessoas adoecem de tuberculose e 4 mil perdem a vida no mundo. Afinal de contas, quando surgiu esta doença, que na maioria das vezes afeta os pulmões, de que forma se manifesta? As respostas a essas perguntas, o estimado telespectador terá nesta edição da grande reportagem. Descoberta em 1882 pelo bacteriologista alemão Robert Koch, a tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo. Evidências de enfermidade já foram encontradas em ossos humanos pré-históricos na Alemanha e há registros datados de 8000 a.C. Em primeiro lugar, dizer que a tuberculose é um bacilo de Koch, causada por tubérculos. Por ser pouco entendida ou conhecida na época, a tuberculose, assim como diversas outras doenças, eram vistas como um castigo dos deuses. Essa visão, no entanto, foi desmistificada por Hipócrates na Grécia no século 30 a.C. O estudioso mostrou que a tuberculose era algo natural e passou a denominá-la de tísica. A expansão da doença mundo afora se deu com o advento das guerras que estreitavam o contacto entre indivíduos. A tuberculose passou a ser melhor compreendida nos séculos XVII e XVIII, com o surgimento do estudo da anatomia. Foi quando, então, a doença recebeu seu nome atual. A partir do final do século XVIII, a enfermidade foi vinculada a duas representações. A primeira, associada a uma doença romântica que acometia principalmente poetas e intelectuais. A outra, criada em fins do século XIX e vinculada a uma visão que permaneceu durante o século XX. Desde o século XIX, a doença era tratada com a terapeuta higienodietética, que consistia em uma boa alimentação, repouso e incorporava o clima das montanhas. Para isso, os pacientes eram isolados em sanatórios e preventórios. Na década de 1930, surgiram avanços no combate à doença com a invasão da vacina Bacilo Calmette Guerin, ou BCG. A baciloscopia, a abriografia, o pneumotórax e outras cirurgias torácicas. Em função do conhecimento mais amplo da doença, o fator clima na sua cura passou a ser questionado com a descoberta da quimioterapia antibiótica específica na década de 1940 e a comprovação da sua eficácia ao longo das décadas de 1950 e 60. O tratamento passou a ser ambulatorial sem a necessidade de internação, o que culminou na desativação dos sanatórios. O advento do tratamento com antibióticos, unido a medidas de profilaxia e simplificação do diagnóstico, ocasionou uma redução significativa no índice de mortalidade pela doença.
A partir dos anos 1990, apesar da crença de que a doença estava controlada, observou-se em várias regiões do mundo um crescimento de casos principalmente associados à infecção pelo HIV. Como se manifesta? São várias as formas. Por exemplo, via aérea, através de gotículas de saliva. Como é feito o processo de cura da tuberculose? O tratamento geralmente é longo, mas tem cura. O método de prevenção da tuberculose é feita para recém-nascido através de uma vacina chamada BCG. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são registrados anualmente 5 milhões de novos casos de co-infecção no mundo. Estudos de autópsia apontam a TB como responsável por 33% das mortes de seropositivos, mesmo entre os que foram tratados com antirretroviral de elevada eficácia. Antes da pandemia da Covid-19, muitos países estavam a fazer progressos no combate à tuberculose, com uma redução de 9% na incidência entre 2015 e 2019. No mesmo período, as mortes caíram 14%. No entanto, o novo relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que o acesso aos serviços continua a ser um desafio e que as metas globais de prevenção e tratamento não devem ser cumpridas sem ações e investimentos urgentes. A OMS publicou estimativas sobre a incidência total de casos nos 30 países mais afetados. A Índia lidera a lista com cerca de 2,6 milhões de casos, seguida pela Indonésia, com 845 mil casos, e a China, com 833 mil. E Moçambique está entre os 30 países. Em comunicado, a diretora do Programa Global da Tuberculose da OMS, Teresa Kaseva, disse que durante a pandemia os países, a sociedade civil e outros parceiros uniram forças para garantir que os serviços essenciais fossem mantidos. Segundo ela, esses esforços são vitais para fortalecer os sistemas de saúde, garantir saúde para todos e salvar vidas. Moçambique é um dos países com mais casos da tuberculose depois da Angola e Brasil. Vamos juntos perceber da sociedade moçambicana se está ciente sobre os cuidados a ter para evitar esta doença ou se pelo menos conhece a tuberculose. A tuberculose é uma doença incorrigível. O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença muito grave. Como é que se transmite? Acerca de sujidade, água, isso aí. E o que é que tem feito para prevenir? Para prevenir, lavar as mãos, muita coisa assim. Se tivesse, o que faria? O melhor é recolher para o hospital, fazer tratamentos. O que é tuberculose? Tuberculose é uma doença que se transmite de várias maneiras, né? Por exemplo, o consumo do tabaco tem a tuberculose, vários itens. Como é que se previne? Como é que se previne? Assim, eu definir, posso estar a mentir, né? Posso estar a mentir, mas as doenças previnem-se de várias maneiras. O afastamento do álcool, o afastamento do próprio cigarro. Tosse seca ou com secreção por mais de 3 semanas, podendo evoluir para tosse com pus ou sangue. Cansaço excessivo e prostração. Febre baixa, geralmente no período da tarde. Suor noturno. Falta de apetite. Emagrecimento acentuado. Rouquidão. São os principais sintomas da tuberculose, como explica a médica Lércia Botzela. Os sintomas da tuberculose variam de febres, tosse durante 3 semanas a 4 semanas, perda de peso. A vacina Bacilo Calmette Guerin, ou BCG, é obrigatória para menores de 1 ano.
pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença. A melhor forma de prevenir a transmissão da doença é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Com 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença. O tratamento deve ser feito por um período mínimo de 6 meses, diariamente e sem nenhuma interrupção. O tratamento só termina quando o médico confirma a cura total do paciente. Como se manifesta? São várias as formas. Por exemplo, via aérea, através de gotículas de saliva. Como é feito o processo de cura da tuberculose? O tratamento geralmente é longo, mas tem cura. O método de prevenção da tuberculose é feita para recém-nascido através de uma vacina chamada BCG. Algumas pessoas que padecem da tuberculose não exibem nenhum indício da doença, enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples que não são percebidos durante alguns meses. Pode ser confundida com uma gripe, por exemplo, e evoluir durante 3 a 4 meses sem que a pessoa infectada saiba, ao mesmo tempo em que transmite a doença para outras pessoas. A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa para pessoa. O doente expele, ao falar, expirar ou tossir pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo. Foi o que aconteceu com a nossa fonte, que passou um pouco disso. Todavia, com o apoio da família, conseguiu vencer a doença. Eu fui doente de tuberculose. Por quantas vezes? 3 vezes. Primeira vez foi Zemacam. Segunda vez foi onde aqui Malhangalene. A terceira vez foi aqui, numa valana nossa. Eu sei o que é tuberculose. Qual foi o tratamento que teve? O tratamento que teve, primeira vez, levei tratamento de 9 meses. Eu fiquei doente demais. Então, a segunda dose da mesma doença, que era o que? Aquilo ali é uma doença recaída. Então, mandaram de novo para Malhangalene. Então, fui para ali. Falei, senhor, deves cuidar. Considerava. O meu prato era para mim próprio. Na minha casa, cada qual tinha o seu prato. E eu também tenho o meu prato. Então é assim que eu escapei. Assim como a minha família não tem nenhuma doença igual. A família te tratou bem, não te excluiu, Não, não te isolou. não. Mas qual foi o impacto da tuberculose durante a pandemia da Covid-19? Os casos de recuperação da tuberculose são mais de 88%. Dizer que sim, há número de mortes através da tuberculose, mas nos últimos anos tende a reduzir os casos de morte, porque as pessoas tendem mais pela recuperação da doença, as pessoas têm mais atenção em prosseguir com o tratamento, apesar de ser longo, trabalhoso, mas vale a pena seguir. Impactos da tuberculose durante a pandemia. Dizer que a tuberculose é uma doença relacionada com a Covid-19, é uma doença respiratória. As associações dos médicos tradicionais de Moçambique estimam que existe no país cerca de 80 mil médicos tradicionais. A medicina tradicional é o conjunto de práticas em saúde desenvolvidas antes do que se classifica como medicina moderna ou convencional e que ainda hoje são praticadas por diversas culturas em todo o mundo. Bem, a tuberculose é uma das doenças que muito mais nós curávamos na altura, sabendo que a tuberculose há anos era um problema que não tínhamos quase alternativa como agora tem a medicina convencional. Nós tínhamos uma
solução em forma de nós curarmos com as ervas. Mesmo agora podemos dizer que curamos, mas a boa é que existe uma alternativa mais melhor que é no hospital. E no hospital lá se cura facilmente é de borla. Por isso que nós não investimos muito mais na cura da tuberculose, porque sabemos que temos alternativa como o hospital, que muito bem tratam sem nenhumas complicações. Apesar da sua grande impotência no tratamento de diversos problemas de saúde, a Associação dos Médicos Tradicionais reconhece que o tratamento da tuberculose deve ser complementado com a medicina convencional. Certamente temos entrados nas várias reuniões, temos quase umas parcerias, mas muito bem fortes com a medicina convencional, para dizer que se nós estamos a trabalhar com a medicina convencional, é o ponto mais principal que carrega esta medicina tradicional a ter o valor aqui em Moçambique, porque temos um gabinete lá que é o Instituto de Medicina Tradicional, está no Ministério da Saúde, que defende ou vai poder politicamente resolver os problemas da medicina tradicional em Moçambique. Por isso que nós não temos dúvida que estamos a trabalhar com eles, mesmo que não seja tão diretamente no fundo, porque as classes são diferentes, somos tradicionais, eles são convencionais. Então, mas não há razões de queixas, trabalhamos juntos. Bem, tuberculose, na norma, ela é muito discreto na pessoa. Nós estamos habituados a ver a pessoa com tuberculose quando tosse, enquanto não. A tuberculose tem vários tipos de tuberculose que a pessoa mesmo que tenha pode não perceber que isto é tuberculose. Fica magro ou mesmo estando em forma, mas existem muitas complicações. Por exemplo, recebemos muita gente com umas certas complicações que podíamos dizer que também haviam pessoas de tuberculose lá dentro, mas sempre aconselhamos para ir para o hospital. Porque nós não podemos ser egoístas, puxar as pessoas para o nosso lado, quando sabemos que tem uma alternativa melhor e barato, que não podemos complicar as pessoas, vão no hospital, qualquer sintomas que tem a ver com a tuberculose, a pessoa é aconselhada para ir para o hospital para que apanhe os bons tratamentos, que é muito seguro e é barato. A OMS recomenda aos países com fraca cobertura sanitária a trabalharem em parceria com intervenientes da medicina tradicional como alternativa. Caro telespectador e internauta, cuida sempre da tua saúde. Assim evita a tuberculose. Lavar constantemente as mãos com água e sabão, cinza ou álcool, lavar e cozinhar bem os alimentos, abrir as janelas para maior circulação do ar e estude mais acerca desta doença que tem causado luto no país. Vamos cuidar da nossa saúde. E foi assim que trouxemos mais uma reflexão social. Nós ficamos por aqui. Boa noite, até a próxima semana.